Oi, gente, boa tarde. Eu espero que todo mundo esteja bem na sexta-feira, apesar das notícias. O meu nome é Isabela e hoje vai trazer um programa especial para vocês, que é o Expresso Israel. E o Expresso Israel traz as principais notícias de Israel e do Oriente Médio, com uma correspondente em Tel Aviv, que é a jornalista Daniela Kresh, que está aqui comigo. E em qual outro lugar vocês vão pensar que vai ter notícias de Israel de uma maneira tão expressa e que também não é tão falado na imprensa brasileira ou na imprensa internacional? E para começar o Expresso, a Daniela vai falar um pouquinho sobre a crise interna de um dos maiores partidos de Israel, que governou por muitos anos o país, e também sobre a queda do ex-primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Dani, pode começar falando. Ótimo. Obrigada, Isabela, pela oportunidade. Eu acho bem legal a gente conversar toda semana, primeiro, ou sobre o que está acontecendo em Israel, ou sobre um assunto assim como esse, porque é muito interessante a gente falar sobre o Likud, que é um partido que dominou a política israelense nos últimos 50 anos, né, com alguns momentos que não estava lá no poder, mas dominou a política israelense e agora está fora do poder há 4, 5 meses com a nova coalizão de governo de agora, né, do Naftali Bennett. E a pergunta que se faz agora, que essa coalizão já está no governo, Netanyahu, Benjamin Netanyahu, vou chamar ele de Bibi, tá? O apelido dele é Bibi. O Bibi não está mais no poder depois de 12 anos, e as pessoas se perguntam, o que vai acontecer com o Likud agora? O que vai acontecer com o Bibi? Será que o Bibi pode voltar a ser primeiro-ministro? Será que essa coalizão de agora, do Naftali Bennett, vai superar os rachas, né? Que, aliás, eu vou escrever sobre isso para o IB também. E o que vai acontecer com o Likud, né? E aí eu vou falar para vocês um pouco do que eu escutei num podcast recente do jornal, o maior jornal israelense, que é o Idiota Ahronot, o Últimas Notícias, em que eles justamente contam um pouco da história do Likud e falam uma coisa muito interessante sobre o Likud, que eu acho que tem tudo a ver com o Brasil nesse momento, tem tudo a ver com o resto do mundo nesse momento, que é o fato de o Likud, por incrível que pareça, desde que existe, desde 1973, o Likud começou em 1973, é um partido de centro-direita, né? Hoje ele está mais à direita do que centro, mas ele foi fundado como um partido de centro-direita secular. E nunca um líder do governo, do Likud, foi derrubado, nunca foi votado para fora. Sempre que houve um líder do Likud que saiu da liderança do Likud, foi porque ele quis sair porque estava doente, porque estava cansado, porque foi fundar outro partido. Nunca foi porque teve eleições democráticas dentro do próprio partido para votar essa pessoa para fora e sugerir um novo nome, sugerir alguém, um sucessor, né? Então, existe, na verdade, uma espécie de mitologia dentro do Likud de lealdade ao líder. Você tem que, mais do que lealdade aos valores do Likud, ou que ele prega, é mais uma lealdade ao líder, como se o líder fosse uma espécie de salvador da pátria, aquele cara que personifica o partido, e não um partido que tem seus ideais e valores, como uma pessoa que, eventualmente, é o primeiro-ministro, é o líder do partido e vira primeiro-ministro ou não. Tá? Então, isso é uma coisa muito interessante do Likud. E o que acontece agora, então, quando o Likud perde a liderança do país, né? E o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que estava há 12 anos no poder, perde a liderança. O que acontece é que dentro do Likud, nesse momento, muitas pessoas estão tentando essa liderança, tentando derrubar o Netanyahu da liderança do Likud, para ver se isso, de repente, dá uma certa chacoalhada no Likud e na política israelense, e o Likud consiga voltar à liderança do país. Tá? Eles são nomes que são pouco conhecidos no Brasil, mas aqui em Israel todo mundo conhece, são nomes importantes dentro do Likud, como, por exemplo, Yuli Edelstein, que é um imigrante da União Soviética que chegou aqui em Israel depois de passar muitos anos preso na Rússia por ser judeu, né, por continuar a ser judeu, enquanto que na União Soviética, naquela época, religião não era uma coisa bem vista. Então ele chegou aqui em Israel, ele foi subindo na política israelense, foi até presidente do Congresso, né, do Knesset, né, do parlamento, e ele quer ser primeiro líder do Likud,
né? E o Netanyahu não deixa. Outro nome é o Yaakov Katz, que é um ministro importante, o ministro dos transportes, um cara importante também, muito bem visto, também dentro do Likud. Outro nome também é Gideon Sa'ar, que é um cara que também foi ministro, também foi um cara importante dentro do Likud e que agora, na verdade, saiu do Likud para fundar um outro partido, porque ele justamente viu que dentro do Likud não dá para você concorrer contra o líder do partido, que é o Benjamin Netanyahu. Dando um pouquinho mais contando um pouquinho mais contexto. Da história, de contexto, o Likud foi fundado em 1973 como um partido de direita secular, mas ele se tornou, na verdade, o ícone, né, dos judeus israelenses naquela época, que se consideravam, na verdade, de cidadãos de segunda classe. Por quê? Porque até então, por 20 anos, Israel estava sendo monopolizada, a política israelense era monopolizada pelo Partido Trabalhista de esquerda, de centro-esquerda, de esquerda, secular, que era formado só por judeus vindos da Europa, eram os askenazis, que a gente chama askenazitas, vindos da Europa, que eram muito elitistas. Para eles, a cultura da europeia que era mais importante, o judaísmo europeu que é o mais importante. E começou a chegar em Israel, nos primeiros 20 anos do país, muitos judeus vindo do norte da África, do Marrocos, por exemplo, muitos judeus vindo do Oriente Médio, do Iêmen, da Síria, do Egito. E esses judeus que vieram não europeus começaram a sentir que eles eram preteridos. Não eram representados. Não eram representados, e pelo contrário, as pessoas achavam a sua civilização, a sua cultura não é muito importante, você tem que se mudar, né? Se transformar para ser que nem a gente, né? Então, o Likud ele surgiu justamente para representar esse público que queria derrubar o Partido Trabalhista do poder por achar que ele era elitista e askenazita. E isso aconteceu em 1977. Apesar de o Likud ser um partido que ele nunca teve, na verdade, um líder sefaradita. Os líderes são todos askenazitas até hoje. Mas, mesmo assim, ele era visto como um partido que enfrentou o Partido Trabalhista, né? Muito mais do que essa coisa de ser de direita ou de esquerda, ou capitalista ou socialista, ou colônias ou não colônias, era uma questão de identidade, né? Dessas pessoas que se achavam preteridas enquanto cultura, né? Pela elite do Partido Trabalhista. Então, o Likud ele foi fundado, na verdade, é uma junção de 5 partidos, tanto que Likud quer dizer consolidação, junção. Então, já eram 5 partidos, e o primeiro líder, que era o Menachem Begin, ele era um cara muito de direita, que a gente consideraria hoje bem à direita, né? Um cara contra a criação de um Estado palestino, contra a negociação com os palestinos, a favor de Israel inteira para os judeus, etc. e tal, um cara que hoje em dia seria bem considerado bem à direita no espectro político, só que ele teve que se juntar com outros partidos menores para conseguir fundar essa consolidação, um partido grande que pudesse concorrer contra o Partido Trabalhista. E ele foi líder do... E Dani, só interrompendo a trajetória histórica, isso que você falou de coalizão é muito importante em Israel, né? Aqui no Brasil as pessoas veem com maus olhos o governo de coalizão, quer dizer, algumas veem com maus olhos, dependendo do tipo de coalizão feita aqui no governo. A gente está vivenciando agora um governo que se dizia contra a coalizão e é completamente de coalizão. Em Israel, acho que é importante você ressaltar isso para o pessoal que está assistindo e que não fica tão ligado em como funciona o parlamento, que Knesset, como é escolhido o primeiro-ministro. Exatamente. O Netanyahu não conseguiu formar coalizão 4 vezes seguidas. E aí, por isso, também explica um pouco essa queda dele, né, do Bibi. Se você puder também... Exatamente. A verdade é que, mesmo quando Israel era formado, a política israelense era monopolizada por 2 grandes partidos, que é o Partido Trabalhista e o Likud, né, que foi o que aconteceu na década de 70 e 80. Hoje em dia, não. Hoje tem vários outros partidos. Mas tinha uma época que era uma espécie de Partido Democrata e Partido Republicano, como nos Estados Unidos. Mas, mesmo assim, mesmo quando esses 2 partidos eram muito grandes, nenhum deles nunca conseguiu 51% do parlamento. Para você ter um governo aqui em Israel, você tem que ter 61 dos 120 parlamentares do Knesset. Nenhum partido conseguiu chegar. Eles chegavam a 50, 55. E aí, o que eles tinham que fazer? Eles tinham que fazer uma coalizão com algum outro partido para chegar a esse número mágico de 61 cadeiras no parlamento. Então, Israel nunca teve um governo que fosse de um partido só.
sempre foi um governo de coalizão. Aqui é um parlamentarismo, não é presidencialismo. Então, a ideia é que você vai juntar forças dentro do parlamento para aprovar leis. Se você não tem um número suficiente de pessoas para votar nas tuas leis, o seu governo cai, porque a oposição fica votando o tempo todo e você não faz nada, né? Então, quando se fala em coalizão, é uma coisa normal aqui em Israel, é uma coisa que é considerado, inclusive, parte da democracia, é uma coisa considerada democrática. Você tem uma junção de forças que, na verdade, vão votar no parlamento e vão ser maioria no parlamento, tá? Então, voltando, mas é ótimo explicar essas coisas todas, porque realmente são conceitos interessantes. Mas, então, o Likud, o que acontece? Quando ele foi votado e derrubou o Partido Trabalhista, que foi um escândalo aqui em Israel, em 1977, imediatamente o partido se tornou um partido de líder. O líder dele era o Menachem Begin. Não tinha ninguém que falasse, eu quero ser líder do Likud. Não, era o Menachem Begin, ele era o líder único. Ele era um cara que mandava. Não tinha primaries, como tem nos Estados Unidos, para escolher quem é o concorrente, não sei o quê, nas próximas eleições. Não, era ele que era o líder. Em 1983, ele estava doente já, então teve realmente uma primary, né, uma escolha de um novo sucessor, e aí entrou o Yitzhak Shamir, que foi o segundo presidente do Likud e também primeiro-ministro, que, na verdade, entrou meio se sentindo culpado, porque ele, inclusive no seu discurso, quando ele foi eleito, ele falou, eu estou aqui temporariamente, até o Begin se sentir melhor e voltar. Quer dizer, era uma coisa assim, tipo, nem o Shamir, que foi eleito, ele foi contra essa ideia da liderança, da lealdade à liderança dentro do Likud. E aí, depois, o que aconteceu? O Shamir também ficou doente, e aí teve também e ele perdeu as eleições do Partido Trabalhista em 1992, saiu do poder, e aí teve novas primaries, e aí entrou um cara super jovem, super carismático, super que sabe falar para as câmeras, que não sei o quê, chamado Benjamin Netanyahu. E o Shamir era um cara das antigas, usava gravata cinza, de cabelo grisalho, aquela coisa tipo, eu não tenho que saber falar para o povo, não, eu tenho que saber fazer aqui as coalizões. E o Netanyahu entendeu que o mundo mudou, que você agora tem que ser carismático e popular e populista, e saber falar e fazer discurso, que o Shamir não sabia direito. Então, o Netanyahu se tornou o líder do Likud, e desde que ele se tornou o líder do Likud pela primeira vez, em 1993, eu acho. 93, depois que o Shamir saiu, e o Likud conseguiu voltar ao governo em 96, e Netanyahu foi primeiro-ministro em 1996 até 1999, novamente voltou essa ideia do Likud de você ser leal ao líder. Mas o Netanyahu é muito mais complexo que o Shamir e o Begin. Toda vez que vem alguém no Likud que começa a subir, galgar e ficar popular, como o Yaakov Katz, o Yuli Edelstein, o Guidon Sari, ou vários outros, Silvan Shalom, Tzipi Livni, vários nomes de pessoas importantes dentro do Likud começaram a galgar e virar popular. O que o Netanyahu faz? Pisa em cima. Tira o cara do governo, manda o cara ir para não sei para onde, começa a falar mal do cara. Quer dizer, o Netanyahu, então, desde que ele é líder do Likud, há um quarto de século, 25 anos, com uma breve interrupção do intervalo do Sharon, que foi de 99 até 2006, 2005, o Bibi conseguiu juntar essa coisa de que o Likud é leal ao líder com essa habilidade dele de pisar em cima quem chega perto. Tá? Então, a grande dilema do Likud é esse agora. O Likud perdeu o governo. Netanyahu, como você falou, não conseguiu formar a coalizão 4 vezes. Entrou uma coalizão agora, que justamente é uma coalizão anti-Bibi. Tudo que essa coalizão é não deixar voltar o Bibi. E o que o Bibi vai fazer agora? Ele vai continuar dando murro em ponto de faca e continuar agarrando o Likud sem deixar novas lideranças? O Netanyahu agora está com 72 anos. Ele não vai deixar novas lideranças? Ele vai deixar o Likud continuar aquela coisa de 25 anos atrás e pode perder para coalizões como essa que está no governo agora? Ou ele vai finalmente falar, olha, já deu, eu fui primeiro-ministro
15 anos, né? Ele foi 15 anos, 16 anos primeiro-ministro, e agora eu vou deixar novas lideranças. Então, isso é uma coisa interessante, porque isso é importante para a política israelense. Se a esquerda ou a centro-esquerda quiser se manter no governo sem o Bibi, vai ter que ficar de olho também no que o Likud vai fazer. Vai que surge uma liderança no Likud que consegue derrubar o Bibi, ou o Bibi vai sair. Ninguém vai conseguir derrubar o Bibi. O Bibi finalmente vai decidir que ele vai sair e vem uma liderança jovem, o Likud pode voltar ao poder, pode voltar à liderança do país e os partidos de centro e de esquerda podem novamente perder sua posição na liderança do governo. E é interessante que você falou dessa frente de coalizão anti-Bibi, e aqui no Brasil, se a gente fosse fazer uma relação, seria anti o governo atual, essa oposição que está tentando fazer uma terceira via, mas também ainda não tem uma cara dessa terceira via. A gente vai ver só em 2022, que aqui no Brasil as coisas também acontecem de última hora. Mas, exatamente. Daniela, é exatamente o que você está falando, e eu quero também fechar com, eu acho que é interessante porque é justamente isso, esse governo do Bennett, ele prova, do Bennett e do Yair Lapid, que é o lado mais à esquerda do governo, ele prova que você pode fazer união entre pessoas que não concordam, você prova que é possível haver uma terceira via, prova que você não precisa concordar 100% com outra pessoa, mas se você quer tirar uma pessoa que você considera um perigo do governo, você tem como se unir e tem como tirar essa pessoa que é um perigo do governo. O governo israelense prova isso. A pergunta agora é se o governo israelense vai conseguir se manter no poder e vai conseguir que essa prova realmente seja mantida. Pode ser que depois de 5 ou 6 meses o governo israelense rache esse governo Frankenstein, né, esse governo assim de pedacinho do Bennett caia, e é sobre isso que eu vou escrever hoje pro IB, na minha coluna semanal, sobre os primeiros rachas na colisão do Bennett, que podem levar talvez a uma queda do governo. Então tá, são várias questões, a gente pode responder isso nos próximos expressos, sobre a colisão do Bennett, sobre se o Bibi vai continuar como presidente do Likud, ou se a gente vai ver uma nova liderança, talvez centro-esquerda. Dani, obrigada por esse expresso, acho que as explicações foram ótimas. O Expresso Israel ele segue um propósito do Instituto, que é de disseminar o conhecimento sobre Israel, sempre mantendo um diálogo aberto sobre as questões que envolvem Israel e o Oriente Médio, e especificamente a Palestina. E se vocês gostaram do programa, se vocês gostaram da nossa conversa, sigam o Instituto Brasil Israel no Instagram, no Twitter, curtam a nossa página no Facebook, e se vocês querem ler as notícias que a gente falou aqui, vocês podem se inscrever também na nossa newsletter e ler o texto da Daniela sobre esse assunto no site. Todos os links vão estar na bio. Obrigada, gente.